Você vai acompanhar a reportagem sobre o ataque dos cães da raça Pitbull. O vigilante que foi atacado por 2 cães da raça Pitbull na portaria de um hospital particular na zona sul de Ribeirão Preto continua internado. O homem e outros 2 funcionários foram atacados quando os cães escaparam de uma obra ao lado do hospital. Um dos cães foi morto na ação. A Polícia Civil informou que investiga o caso como lesão corporal e furto. Hoje, nenhum cachorro estava na obra. Acompanhe a reportagem. Um dia depois do ataque, nenhum cão foi encontrado na obra. A construtora informou que suspendeu o uso de animais no local. Eram 2 pitbulls que faziam a segurança da construção. Eles escaparam e foram até a portaria de um hospital particular que fica ao lado. O advogado da empresa, dona dos cães, explicou o que aconteceu. Houve uma tentativa de furto, acho que deixar bem claro isso, que foi o que ocasionou a fuga desses animais. Por quê? Porque houve o arrombamento do local, a polícia esteve no local, constatou esse arrombamento, verificou marcas de sangue, pedaços da motocicleta que foi usada pelos bandidos, né? E por conta dessa tentativa de furto, né? O furto só não ocorreu por conta dos cães, né? Isso tem que ficar claro também. Por conta dessa tentativa, desse arrombamento, esses animais saíram, né, e foram ali na proximidade do hospital, porque a obra é bem ao lado do hospital. Segundo informações, esses cães estavam perambulando por ali e entraram ali pela cancela do hospital. E esses vigias teriam se deparado com esses animais, só que nós não sabemos como que foi a abordagem, que eu acho que é um ponto muito importante, que nós precisamos esperar, né, para averiguar. 3 vigilantes foram atacados pelos cães. Essa imagem foi registrada logo depois do ataque. Um dos pitbulls precisou ser amarrado em um poste de iluminação. Ele estava com um ferimento no olho. O outro cão morreu dentro da portaria. As vítimas foram socorridas pelo corpo de bombeiros. Um dos vigilantes teve um ferimento grave na perna. Os outros 2 sofreram apenas ferimentos leves. A polícia militar foi chamada, a perícia também. A obra onde os cães estavam fica a cerca de 100 metros da portaria do hospital. A gente vê aqui que tem uma porta trancada com um cadeado. Os peritos encontraram no chão parte de uma corrente e de um outro cadeado. Os peritos analisaram toda a área, fizeram o caminho da obra até a portaria do hospital, por onde os cães teriam passado, e registraram tudo com fotos. Depois disso, um funcionário da empresa, dona dos cães, levou o animal ferido. O pitbull, que acabou morto, foi retirado da portaria por agentes do Centro de Controle de Zoonoses. Segundo o advogado, a causa da morte ainda não foi informada. A princípio, o funcionário chegou até o local, a cadela já estava morta, já estava coberta, né? E não foi permitido a ele ver a cadela. Ela foi retirada pelo Centro de Zoonoses, tá? Até o momento não se sabe como que ela foi abatida, se foi por arma de fogo ou alguma outra arma, né? Não sei se foi algum instrumento. Então nós não temos essa informação ainda correta. A empresa responsável pelos pitbulls é a dona dos cães que atacaram um vigilante de 54 anos em março do ano passado em um galpão na zona leste de Ribeirão Preto. Itamar Soares Ferreira tinha 54 anos. O vigilante não resistiu aos ferimentos. Era o primeiro dia de trabalho da vítima na construção. As imagens encontradas dentro do prédio eram assustadoras. Quando souberam o que tinha acontecido, os responsáveis pelos cães retiraram os animais antes mesmo da chegada da polícia. A mesma empresa também era responsável por 2 cães que escaparam de uma obra e atacaram um idoso de 71 anos. O momento do ataque foi gravado. Cachorro comendo o cara aqui, ó, dentro do carro, ó. Cachorro aqui, ó, quase comendo o cara. Luiz Quintino pegava recicláveis em frente a uma obra de um condomínio de prédios na zona leste da cidade quando foi atacado pelos pitbulls que faziam a segurança da obra e escaparam por uma grade. O idoso precisou amputar o pé e parte da perna. 5 meses depois, ele sofreu um AVC e não resistiu.
O advogado da empresa disse que em um dos casos, o proprietário não foi responsabilizado. Nenhuma responsabilidade foi atribuída ao proprietário da empresa, tá? Sequer foi chamado ao inquérito policial, né? Tanto é verdade que a própria empresa assumiu a responsabilidade pelo ocorrido, indenizou a vítima, né, e prestou todos os cuidados. Ninguém da Polícia Civil quis gravar entrevista para falar sobre o ataque na portaria do hospital. Também não informou se os outros casos mostrados na reportagem foram concluídos. O advogado diz que a empresa está colaborando com as investigações. A responsabilidade que se tenta atribuir ao proprietário do cão, muitas vezes é uma responsabilidade objetiva, mas ela não pode ser considerada como uma verdade absoluta, porque existem várias circunstâncias, né, que podem atenuar ou até mesmo excluir a responsabilidade quando a gente se depara com fatos delituosos, né, tipo furto, roubo, alguma coisa nesse sentido, que venham a causar, a possibilitar que esses cães escapem. Então, primeiro a gente precisa aguardar a apuração correta desses fatos, para depois a gente tentar verificar se existe alguma responsabilidade, mas deixar claro que o proprietário, o canil, ele não se furta de nenhuma responsabilidade, está à disposição, e se precisar de prestar algum socorro, alguma ajuda, ele se coloca à disposição. Bom, a empresa responsável pela obra informou que pela quarta vez em menos de 3 meses foi vítima de tentativa de roubo no imóvel de sua propriedade, onde houve o ocorrido. Diz que o imóvel está em construção e após inúmeras invasões, furtos e roubos, a empresa passou a utilizar cães de guarda como meio de defesa de seus funcionários e de seu patrimônio. Informou ainda que há várias placas ao redor da construção, alertando a presença de cães de guarda na propriedade, mas ainda assim os criminosos arrebentaram os cadeados e invadiram o local, dispersando os cães. A empresa disse que se solidariza com as vítimas, prestando socorro e dando assistência. Nós procuramos a empresa responsável pelos vigilantes, mas ninguém foi encontrado para comentar o caso. O fato é o seguinte, foram muitos casos registrados com cães da raça Pitbull dessa empresa, onde esses cães fazem a segurança de obras. Então, rapidinho, ontem 3 vigilantes atacados. Nos últimos anos aí, um outro vigilante, você viu na reportagem, um idoso, uma criança, todos cães dessa empresa. Essa empresa que presta serviço para construtoras, a construtora não quer colocar lá um vigilante, coloca os cães. Muito bem, mas aí é preciso também ter um vigilante junto com esses cães. Porque nesse caso aí, criminosos entraram lá, viram as placas e tal, mas mesmo assim entraram. Muito bem. Levaram alguma coisa? Não levaram? Beleza. Mas aí o que vai acontecer? Os cães podem fugir. O próprio advogado da empresa responsável aí por esses cães diz que é previsível isso acontecer. Se é previsível, é preciso ter lá um ser humano, é preciso ter um vigilante. Porque se isso acontecer, se o ladrão entrar lá e deixar um tapume aberto, uma porta aberta, os cães vão fugir. Aí o vigilante vai evitar que isso aconteça. Vai avisar, vai chamar o dono da empresa para capturar esses animais. Porque enquanto isso não acontecer, um ladrão entra numa construtora, dispersa os cães. Tudo bem que está meio mal contada essa história, mas tudo bem. Vai lá, dispersa os cães e depois os cães fogem. E aí esses cães vão atacar qualquer pessoa que estiver passando ali. Olha o risco que todo mundo está correndo. Um ciclista, né, um corredor, um idoso fazendo caminhada por ali. Então é um negócio que está muito perigoso. E aí eu pergunto, até quando isso vai acontecer? Vamos aqui ficar noticiando, mais um caso de cão que faz segurança em uma obra. Nada vai acontecer, é preciso mudar o esquema aí, não dá mais para ficar só nessa obra cães, né? Tem que ter ali um vigilante, um segurança. Não dá, a construtora quer fazer a segurança, contrata cachorro, põe o que quiser lá dentro, mas tem que pôr um ser humano, porque é previsível de alguém entrar lá, deixar uma porta aberta, ou esses cães conseguirem pular, abrir a porta. Esses cães aí são agressivos, são fortes e tudo mais, e aí podem escapar. É o que aconteceu. E já foram pelo menos 4 casos da mesma história, cão que escapa de obra e ataca pessoas. Ontem 3 vigilantes e uma outra oportunidade, um outro vigilante que chegou lá para trabalhar, os cães estavam lá, um idoso catador de materiais recicláveis e uma criança. E na próxima vez, pode ser comigo, pode ser com alguém da minha família, pode ser com você aí que vai estar caminhando, de repente esses cães fogem e aí nós vamos ser atacados.
Então a gente espera uma resposta rápida da Justiça para mudar essa história.